Saudações, então, a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E eu já agradeço a minha convidada de hoje, a professora Maria Cecília, da URGS, trabalha na licenciatura em Ciências Biológicas. E muito obrigado, professora, pela participação. Agradeço o convite, participar desse projeto. E acho que muitos professores têm muito a dizer e que podem incentivar outros alunos a ingressar nessa carreira de professor tão sofrida. Bem, então, as duas perguntas da entrevista, né, são feitas, as principais perguntas que guiam essa entrevista são feitas nesse momento, no início. A primeira é a seguinte: como que a tua história de vida influenciou a escolha profissional pelo magistério? E a segunda pergunta pede para contar um pouco da tua trajetória acadêmica, né, de formação, de graduação, de pós-graduação, e como foi chegar até aqui, né, como professora da URGS. Quais são os teus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória. Então, são duas perguntas bem amplas. Eu posso retomá-las depois, caso seja necessário, e a gente vai ter esse tempo, então, para conversar. Vai ter, né, esse tempo para discorrer a partir dessas perguntas as tuas respostas. Bom, então, para começar, meu nome é Maria Cecília de Chiara Moço, eu sou do Rio de Janeiro, então eu fiz minha graduação na UFRJ. O curso de Ciências Biológicas é no campus do Fundão, né? Então, para quem conhece o Rio de Janeiro, o campus do Fundão ele é bem afastado do centro da cidade e ele é uma ilha, né, da Baía de Guanabara, e os prédios são bem distantes uns dos outros, e desde a educação básica, quando eu estava eu nem estava ainda no ensino médio, eu tive um professor que me levou até o campus. E eu entrei dentro do campus de carro e pensei, eu quero estudar aqui. Não sabia nem o que eu ia fazer ainda, né? E acho que esse é um ponto importante, porque o quanto que os professores nos influenciam na nossa trajetória. Então, a minha escolha pelo magistério, ela passa por esses professores que foram importantes para mim. Apesar de eu ainda não saber conscientemente, assim, que eu queria ser professora. Ainda na minha época de estudante, na hora de escolher uma carreira, ainda era a engenharia, a medicina, né? Os pontos, direito, né, que meu pai fez direito, é advogado. Então eram pontos que pesavam muito, né, na escolha da família, na influência da família. Então, como meu pai era advogado, tinha talvez esse desejo de que alguma filha seguisse esse caminho, né. Então eu relutei um pouco, assim, inicialmente, a pensar: "Eu quero ser professora", isso surgiu posteriormente. A princípio eu queria ser uma bióloga pesquisadora. E acho que muitos colegas meus na época também sentiam isso, que o magistério era desvalorizado e que se a gente quisesse seguir um caminho profissional, seria em outras carreiras, né. Então, a gente via a genética na época como um ponto alto nas escolhas dos alunos dentro das ciências biológicas. Bom, então eu fiz o curso de graduação, na época a gente entrava como ciências biológicas, e depois de 2 anos é que escolhia se era licenciatura ou se era um bacharelado. Então mesmo, né, entrando no curso, eu ainda tinha um tempo para escolher qual desses caminhos eu iria seguir. E a licenciatura também veio nesse ponto, porque as outras opções também não me puxaram,
né. Eu fui fazer estágio na botânica, no Museu Nacional, desde o início do curso, em 1999, 90, devo ter entrado no Museu Nacional. E era uma bolsa de iniciação científica do CNPq, na época, com biologia reprodutiva na botânica. E eu comecei a trabalhar, fiz trabalho de campo, me encantei por essa área e acabei seguindo na botânica. Então, dentro do curso que eu fazia, eu poderia escolher licenciatura ou bacharelado em ecologia, biologia marinha, zoologia e não tinha botânica, né, não tinha bacharelado em botânica. Então, dentro dessas opções, aí a genética. Eu acabei entrando na licenciatura. Mas, foi uma escolha natural, assim, não foi, apesar de não ter a botânica, talvez eu nem fizesse botânica, né, no bacharelado. Eu já naquela época eu já tinha escolhido a licenciatura. Mas o que me atraía mais na licenciatura era me relacionar com colegas de outras áreas, de outros cursos. O que eu mais gostava era ter colegas da matemática, da educação física, da geografia, fiz muitas amizades. Então, isso abre um pouco o nosso universo, porque se a gente fica só no nosso curso, como no caso dos ciências biológicas, da biologia, aqui também é um pouco assim, fica bem concentrado, as disciplinas dos alunos naquelas etapas, eles ficam muito unidos e acabam não interagindo com outros alunos de outros cursos. E como o nosso prédio do setor, né, de ciências biológicas era afastado de tudo também, a gente tinha essa convivência muito intensa, né. Então os meus amigos eram todos da biologia. Então conhecer pessoas de outras áreas abriu a cabeça, assim, pensar que outros pontos de visão do mesmo objeto, quando a gente tratava de escola e pensamentos e ideias, livros que a gente lia, né, músicas. Então tudo isso, veio a agregar muito nas minhas escolhas. E passando pela graduação, mesmo terminando a licenciatura e tudo, eu acabei fazendo o mestrado na Museu Nacional, em botânica, e também fiz depois o doutorado aqui no Rio Grande do Sul, já na URGS, em botânica também. Então esse foi o meu caminho até chegar na licenciatura, né. E chegar até ao magistério superior foi através da botânica, né. Não posso, essa é a minha trajetória na botânica, em fazer pesquisa na área, e as saídas de campo me atraíam muito, laboratório, então eu segui por esse caminho da pesquisa básica em botânica. O meu primeiro concurso aprovado foi para o UFPR, no Paraná, em Curitiba. Foi em 2004, eu ingressei na UFPR. E foi outra experiência fantástica, eu amei trabalhar lá, tenho meus amigos até hoje, amigos e amigas muito queridas. E também foi uma grande experiência passar por esse momento lá. E aí depois eu acabei fazendo uma permuta, e aí vim para a URGS. Eu já tinha feito um concurso aqui, tinha ficado em segundo lugar, e aí, na época, era uma vaga de ensino à distância, né, que estavam iniciando os cursos de educação à distância. Então, dentro da URGS, né, eu acabei, na biologia mesmo eu não dava aula, lá na UFPR eu dava aula para agronomia, e aqui eu dava aula para farmácia, para o curso de farmácia botânica, né, aplicada.
Mas eu também adoro dar aula para agronomia, então eu agora a disciplina da farmácia não existe mais, foi retirada do currículo como obrigatória, e eu comecei a dar aula na agronomia, que já era um curso que eu tinha afinidade, que eu gostava muito. Os alunos são muito divertidos e sempre é uma aula muito animada. Então eu já tinha essa preferência, assim, pelo curso. Então, eu acabei pegando as obrigatórias da agronomia com uma colega. E na biologia, daí, na época, eu entrei como membro da Congrade, porque eu comecei a participar do campo profissional do biólogo. Era uma disciplina obrigatória de primeira etapa. Então, nessa disciplina do campo profissional do biólogo, eu ingressei no curso de biologia, entrei na Congrade e entrei já na coordenação. Foram 4 anos na coordenação e eu peguei o PIBID junto. Então, eu entrei na Congrade e não deu alguns meses eu peguei o PIBID de biologia. Assumi também a coordenação diária por 4 anos. E aí foi aí que eu fui arrebatada. Não não saí mais, né. Daí da licenciatura eu peguei, campo profissional da docência, junto com a Eunice, em alguns momentos. Depois eu peguei projeto de TCC, TCC1, segui na Congrade por muito tempo, NDE, e o que eu mais gostava tanto do campo profissional, ambos, da biologia ou da docência, do biólogo ou da docência, e na época que eu peguei projetos também de TCC, eu me encantei pela orientação profissional do aluno. Então eu peguei toda essa minha trajetória que eu tinha tido inicialmente, e essa minha experiência também em outros cursos, e eu me identifiquei, assim, nessa orientação do aluno. Então na Congrade eu também tinha bastante esse papel, assim, de me reunir com os alunos e ajudá-los a fazer as escolhas eletivas, escolhas de estágio obrigatório, né, orientar profissionalmente na carreira. E essa é uma coisa que eu gosto até hoje. Então, eu continuo orientando mesmo os ex-alunos, às vezes, né, e então, essa parte da orientação, ela é muito forte para mim, né, tanto que eu continuo com essa função, assim, mesmo informalmente, quando eu não estou vinculada a nenhuma atividade de ensino. E acho que o TCC da licenciatura também é isso, né, a gente orientar, escolher o tema e orientar o aluno durante aquele percurso, que é um aprendizado intenso durante aqueles meses, né, orientadores e orientadoras se tornam pessoas cruciais ali para o sucesso do término do trabalho. Então, assim como eu tive uma orientação de mestrado, uma pessoa maravilhosa, a professora Maria Célia Pinheiro, do Museu Nacional, e depois eu tive outra orientação fantástica do professor Jorge Mariá, da URGS, no doutorado. Então, foram 2 professores também, orientadores, que me mostraram o quanto é importante ter um professor com esse coleguismo, com essa amizade, para poder conduzir uma orientação de sucesso, assim, com tranquilidade, sem muito estresse, né. Que já é uma época de muito estresse, terminar o curso, estágio e mais TCC. Então, normalmente eles ficam bem abalados, então, eu acho que a gente tem um papel crucial ali para conduzir esse essa conclusão do curso de forma mais harmoniosa, né. Então é isso que eu Voltando, vejo na docência. não, voltando um pouco, aproveitando, já que a gente, antes que tu avance mais Uhum. na história, mais ou menos que ano que foi essa transição da graduação
depois, né, para o mestrado e posteriormente para o doutorado. Toda essa trajetória foi... Teve alguma parte da trajetória aqui na URGS? Ou toda foi lá no Rio de Janeiro? Como é que foi isso? Não, eu fiz... Na questão do tempo histórico, assim, da série histórica, essa questão da graduação e tal, por Eu favor. fiz a minha graduação, eu ingressei em 1988, no semestre 2, né, que aí é meio do ano. E por causa do último ano da licenciatura, que tem que ser um ano corrido, porque a gente acompanhava uma turma de estágio o ano inteiro na escola do colégio de aplicação. Então eu atrasei um ano, um pouquinho. E aí eu optei por adiar um pouco o mestrado, então eu ainda cheguei a trabalhar no magistério como professora, depois que eu me formei. E aí eu entrei no mestrado acho que em 93 e terminei em 97, início de 97. Foi quando eu vim para Porto Alegre, eu vim com uma bolsa da FAPERGS de recém-mestre, que não existe mais, né. Então eu cheguei a ficar o ano de 97 com essa bolsa, e aí depois é que eu ingressei no doutorado em 98, aí aqui na URGS. Então eu vim do Museu Nacional para cá em 97, setembro de 97. Bem no ano que a gente também se mudou, que o Biociência se mudou, a Botânica se mudou do Campus Centro para o Campus do Vale. E eu vim com esse planejamento já, assim, já feito antecipadamente, porque eu tinha conhecido o professor Mariá num congresso de botânica. Anualmente nós temos o Congresso Nacional de Botânica, e eu assisti uma palestra dele no ano anterior. Eu não tinha terminado o mestrado ainda, mas eu fiquei fascinada pela palestra dele, sobre o que ele mostrou de resultados. Ele trabalhava com embriologia vegetal, e eu trabalhava com biologia reprodutiva, biologia floral, e aí eram dois assuntos que se complementavam e que eu queria entrar na área da anatomia. Aí eu conversei com ele, a gente ficou mantendo contato, e aí surgiu essa bolsa e eu vim. Então eu vim antes de entrar no doutorado. Fiz a seleção para o doutorado no final do ano de 97. E aí, terminando o doutorado em 2002, eu fiz vários concursos, e aí acabei em 2000, trabalhei. Aí eu tive uma bolsa pró-doc na época da CAPES, no pós-graduação de ensino de ciência e matemática da UBRA, outro aprendizado fantástico, carrego amizades lá e sempre frequento as bancas. E depois também eu dei aula na URI como substituta, um semestre só em Santo Ângelo, e aí que eu passei para Curitiba. Aí que eu fui para a UFPR, e aí eu fiquei 5 anos na UFPR. E aí depois que eu ingressei para cá, para URGS, aí voltei como docente, né. Então eu tive uma trajetória no doutorado e depois, como docente. Então eu sou ex-aluna também, né, da URGS. E só tenho eu aqui na minha família, assim, do Rio de Janeiro. Então, eu vim em 97 sozinha, e até uma prima minha morou comigo um tempo, mas já retornou, e eu continuei aqui. Era essa a trajetória histórica? Era essa, exatamente. São muitas idas e vindas, né? E acho que não só nessa trajetória por causa da profissão, né, dos concursos,
mas também a minha trajetória na URGS, ela também não é nada linear, né. Então, eu eu ingressei no departamento de botânica, porque a minha formação, de mestrado e doutorado é na botânica. Mas depois que eu peguei o PIBID, eu já tinha trabalhado no PPG ESIM, né, da UBRA, de ensino de ciência e matemática, então eu já vinha também carregando isso como minha experiência. Então tudo isso se somou quando eu ingressei na Congrade e depois no PIBID. E o PIBID abre muitas possibilidades, né. E justamente esse contato com os alunos, montar uma equipe com os alunos, e é um aprendizado enorme, mútuo, né, que também carrego meus ex-pibidianos até hoje junto comigo. Vai e volta e daqui a pouco eles estão aí de novo, né. E então, em dentro dessa aí eu comecei a buscar, eu acho que agora mais, né, falando nas minhas linhas de pesquisa, né, eh eu mantive a minhas linhas de pesquisa na botânica, né, eu trabalho com anatomia vegetal, trabalhei com anatomia ecológica de plantas aquáticas, reprodução de plantas aquáticas, até hoje, continuo orientando nessa linha, mas por causa do PIBID eu abri uma outra linha, que era de ensino-aprendizagem, e essa linha eu tenho alimentado por causa do PIBID, e a minha afinidade com colegas do PIBID, né, da física e da química, a professora Teca da física e a professora Tânia Salgado da química. A gente montou um grupo interdisciplinar, né, um PIBID interdisciplinar, na época era PIBID Intervale, junto com a professora Gisele Seco, que era da filosofia. E nós começamos então a ingressar nessa linha de pesquisa de estudo da interdisciplinaridade, criamos um projeto de extensão, e daí surgiu uma disciplina, então hoje nós temos uma disciplina obrigatória do curso de licenciatura de Química, que é buscando interfaces disciplinares no ensino de ciências, e nós trabalhamos simultaneamente em sala de aula, nós três, né, as três professoras, Química, Física e Biologia, e a gente oferece essa disciplina uma vez ao ano, que ela é anual, no curso de Química, e nós temos alunos também da Física e da Biologia. Na Biologia a disciplina é eletiva e na Física a disciplina é aquela adicional. E, então, nós continuamos trabalhando nessa área da interdisciplinaridade. E dentro da Botânica, mais recentemente, daí, eu juntei as 2 coisas e eu criei uma linha de pesquisa em ensino de botânica interdisciplinar, e essa linha agora foi incorporada no PPG Botânica, né, então é o segundo PPG da botânica no Brasil que tem uma linha de pesquisa em ensino de botânica, a primeira foi na USP, com a professora Suzana Uras, e agora eu estou terminando está concluindo a minha aluna de mestrado, a minha primeira aluna, e ingressei também no PPG, ESIM, que é da URGS, PPG de Educação em Ciências, também ano passado. Então também estou começando a alimentar essa linha. Apesar da gente ter publicado muita coisa na época do PIBID, né, mas agora com outras propostas da pós-graduação. Então também, fui me ramificando, eh, em e acho que o meu contato também com a professora Eunice Kindel, a professora Heloísa Junqueira, a professora Russell, né, também me abriram vários horizontes e várias possibilidades. Eu gosto muito de trocar experiências com elas. A gente está sempre
buscando trabalhar juntas. Eu já trabalhei no estágio com a Rússia, eu já trabalhei com a Eunice nessa de iniciação à docência do curso de biologia, trabalho com a Eunice atualmente na educação ambiental, que é outra disciplina também letiva da biologia. Então eu fui me lançando em várias frentes, não com dúvida do que eu iria buscar, mas com as certezas que eu iria aprender, né. Então, cada edição de uma disciplina, essa de educação ambiental é outro aprendizado gigante. A gente orienta projetos e executa, atividades, oficinas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né, vai juntando, aprendizados, e acho que isso me ajuda depois em retornar isso para os alunos, né, nas minhas orientações. Essa trajetória assim, não linear, né, começando lá pela botânica, até quando tu falou da linha de pesquisa, porque essas áreas específicas, né, tanto da biologia, quanto da química, quanto da própria física, não são muito abertas a pesquisas relacionadas ao ensino, né? Uhum. Até de vez em quando acham interessante, mas não reconhecem muito, não abrem linha de pesquisa. Então, até me espantei quando tu disse que o PPG né, Abraçou. abraçou essa causa, né? Uhum. Porque realmente fica muito mais preso na ideia, né, do conhecimento específico ali, e não tanto essa questão. Como é que foi esse desafio, assim? Porque tem que convencer as pessoas, né? As pessoas, Sim, foi uma caminhada. por mais que as pessoas achem, até valorizem o trabalho do colega, que bacana que tu faz esse trabalho e tal, mas isso é uma coisa. Agora, convencer um programa de pós-graduação a abrir uma linha de pesquisa em algo que não é trivial é uma caminhada que não é tão fácil assim, né? Essa caminhada é interessante até contar. Nos congressos nacionais de botânica, são congressos anuais que eu frequento desde que eu entrei na graduação, tem uma sessão de apresentação de trabalhos, né, de posters, na área de ensino, né, de botânica. E eu comecei, depois que eu ingressei no PIBID, eu comecei a apresentar alguns trabalhos nesses congressos, nessa linha, né, do ensino. E por isso comecei a frequentar, porque dentro do congresso, na Sociedade Botânica do Brasil, nós temos núcleos de pesquisadores dentro da sociedade. Então eu já frequentava um núcleo de anatomia vegetal, que era o núcleo, né, da minha linha de pesquisa na botânica. Também comecei a frequentar, e sou ainda membro do núcleo de especialistas de plantas aquáticas, que é um núcleo muito ativo. A gente vai publicar um livro agora, Plantas Aquáticas do Brasil. E aí, em seguida, eu entrei no núcleo de ensino de botânica. E encontrei várias colegas nesse núcleo, e como a gente viu que éramos poucas, né, que participavam desse núcleo, mas o número de trabalhos na área de ensino estava aumentando progressivamente. E se criou também uma amostra de materiais didáticos para ensino de botânica durante o congresso, que eu também participei dessa amostra. E aí, conversando com elas eu descobri? Que todas elas estavam orientando em pós-graduações de ensino de ciências ou educação em ciências. Nenhuma delas estava vinculada nessa área de ensino num PPG da botânica, né. Mas foi uma demanda que partiu dos alunos do PPG também. Eles fazem um evento anual também, Primavera Botânica, e começaram a abrir espaço para a área de ensino.
E os alunos começaram a se interessar por essa área. E aí, por isso, em conversa com os alunos, eu abri uma disciplina que era docência no ensino superior, porque muitos tinham feito licenciatura e queriam continuar na área da educação. E agora eu vou abrir a de ensino de botânica, né, que essa de docência no ensino superior é uma disciplina que é oferecida para todos os pós, do Biociências, né. E, então eu acho que partiu dos alunos essa demanda, né, apesar de ser uma coisa que eu já fazia, mas, na pós-graduação foi dos alunos. Os alunos da licenciatura que se interessaram, entraram no pós-graduação da botânica e queriam continuar trabalhando com o ensino de botânica, mas queriam ter o título de, doutores ou mestres em botânica, e não em educação ou em ensino. Então, a linha foi crescendo naturalmente. Então, eu né, foi um debate que foi, construído nesses eventos da Primavera Botânica. E dessa minha convivência no Congresso de Botânica, também, eu acabei, estudando um pouco, né, alguns artigos da área e tal, e notei que nos levantamentos de trabalhos de ensino de botânica, a maior parte dos trabalhos eram apresentados no Congresso de Botânica, e não nos congressos de ensino de biologia. Então, quem estava trabalhando com o ensino de botânica não eram professores da educação básica que davam aula de biologia em geral. Eles também, mas a grande maioria que estava estudando ensino de botânica eram alunos que realmente estavam vinculados a uma pós-graduação de botânica. Então, acho que aí veio essa demanda dos próprios alunos, né? Eles queriam continuar professores, né? Mas queriam fazer um pós com essa diplomação, né, com essa titulação de botânica, e não de educação e ensino. Então, acho que veio atender essa demanda que já vinha crescendo durante os últimos anos. E está tão grande agora que está difícil de acompanhar as publicações. A outra questão que eu ia te fazer é com relação à educação básica, né? Porque tu comentaste anteriormente que chegou a trabalhar como docente na educação básica logo após ter se formado, né? Como na graduação, como licencianda, a licenciatura em Uhum. ciências biológicas, né? A minha pergunta é, como é que foi, porque isso muita gente fala, essa questão, né? Muita gente, quando tem na nossa área de ensino de ciências, ou da química, ou da física, ou da biologia, quando o sujeito faz uma licenciatura, ele, primeiro, tem ou não o apoio da família, né? Já teve várias histórias que não tiveram o apoio, e, e depois, quando tu te dedica à carreira do magistério, inicialmente, logo após a formatura, qual foi a motivação por não, de repente, continuar na educação básica? Quais foram as motivações, assim, quais foram o que motivou essas decisões, né, de ir para a pós-graduação e não continuar na educação básica? Quais foram os motivos? Então, seriam dois pontos aí. A questão inicial de escolha por uma... Tudo bem, tu já me falou que a escolha foi mais pelas ciências biológicas do que pela licenciatura, mas de qualquer forma, é uma licenciatura, né? Uhum. E depois, quando tem atuação na educação básica, o fato da escolha de não seguir na educação básica e para a pós-graduação. Quais foram os fatores aí nesses dois elementos da tua história? Então, eu terminei a graduação e fui aula numa escola. Na época, eu tinha uma colega que estava fazendo doutorado e o doutorado dela
era essa aplicação de laboratórios, de aulas de laboratórios com uma visão construtivista, e eu entrei para ajudá-la, né. Cada coisa que a gente faz, a gente carrega uma influência, né, do que a gente hoje está pensando, né. Então, naquela época, quando a gente trabalhava em laboratório, a gente não tinha um livro didático, a gente, tinha uma biblioteca dentro da sala de aula, os alunos trabalhavam em grupo, hã, não tinha uma sala de aula, todas as aulas eram no laboratório, não tinha aula, um atrás do outro na aula de ciências, né. Então, já era um momento, assim, eh, que foi diferente do meu estágio de docência, né, que valorizava essa prática e a participação do aluno e o diálogo com o aluno, e as respostas eram dadas pelos grupos dos alunos e não pelo livro didático. Então, mas, eu acho que o que me naquela época, o que me motivou a continuar, trabalhando na botânica e fazer um mestrado na área da botânica, era o trabalho de campo. Eu tinha paixão de ir para o campo, né, e horas, embrenhado no mato, caminhando, né. E isso para mim, naquele momento, era essencial. E então, isso que me motivou a permanecer na botânica, né. Eu achava que eu ainda tinha muito que fazer ali, e aprender com aquela metodologia, né, e com aquela experiência, hã, mais no campo. E acho que isso me atraiu tanto, porque eu fui uma criança de apartamento. Então, eu fui fazer biologia por causa dos livros, por causa dos desenhos que o meu professor fazia no quadro com giz colorido. Era essa a minha vivência da biologia. Então, quando eu entrei na graduação, o campo me atraía muito, e e eu precisava estar no campo, precisava estar lá, né, acampar, em alojamento, e viajar com os congressos e conhecer, eh, ambientes novos, dos vários biomas, dos vários ecossistemas, e para mim, eu tinha que ter essa vivência, física, né. Para mim, aquilo era muito importante naquele momento. Então acho que é isso que me chamou, né, me atraiu mais nas escolhas de ir para um mestrado de botânica, essas possibilidades, né. E aí esse contato com a licenciatura, assim, essa aproximação, né, que foi aos poucos com a licenciatura. Até ia te fazer uma pergunta bem pontual, assim, sobre essa disciplina da interface. Uhum. Ela é obrigatória só para licenciatura em química, não... Isso, ela é vinculada inclusive à Congrade da química. É uma disciplina, por ela ser uma disciplina com 3 professores de institutos diferentes, não é nem de departamento diferente, né, nós somos de institutos diferentes. E nós estamos simultaneamente em sala de aula, a gente solicitou né, a Câmara de Graduação que autorizasse que as 3 recebessem a carga horária da disciplina integral. Nós estamos sempre juntas nas aulas. E uma complementa a outra. Hoje a gente já trabalha muito tempo junto, então a gente, ah, a gente construiu uma amizade em cima do trabalho, né, e ficou bem harmônico. Mas acho que talvez tenha dado tão certo essa disciplina, né, por causa disso, porque a gente criou esse vínculo pessoal, né, de respeito, e então a gente
a gente já sabe o que uma vai falar e a outra vai complementar, e cada uma tem, né, já a noção do quanto que pode colaborar naquele momento, né. Então ela é obrigatória só da química, mas porque foi o curso de química, foi a professora Tânia que como quando era, né, da Congrade, do NDE, da química, solicitou essa disciplina. Então a gente abriu, na química primeiro, e depois a gente ofereceu para ciências biológicas e para física. Mas a gente Como, teve bastante a procura da física. Porque o como, curso de física é o curso de física de como eletiva. na física ela é adicional, ela nem é eletiva. O curso de física, de licenciatura, ele tem poucas eletivas, eu acho, porque ela não é eletiva, ela é adicional. E no caso da bio é o inverso, a licenciatura das ciências biológicas, ela tem todas as eletivas que o quase bacharelado tem, e mais o estágio do bacharelado, como eletiva também, como opção. Então, assim, são tantas eletivas que a gente acaba diluindo, né, esses alunos da licenciatura, que já são menos alunos do que o do bacharelado, né, eles diluem nessas eletivas. E a gente recebe nessa disciplina, às vezes, 1, 2 alunos da bio. Já teve momentos que recebemos 4, mas fica assim, até 4 alunos a gente já recebeu da licenciatura em, em ciências biológicas. Mas eu digo assim, eu sou membro de todos os grupos, então a gente quando orienta os projetos dos alunos, né, que antes da pandemia eles tinham que executar, planejar uma oficina interdisciplinar e executar na escola, e a gente ia lá assistir. Quando a gente entrou no ensino remoto, daí agora a gente está elaborando materiais, recursos digitais, né, interdisciplinares. E muita coisa legal. Mas aí a gente participa de todos os grupos, porque a gente migra e orienta todos os grupos ao mesmo tempo. Não tem, assim, alguns grupos que são meus e outros que são da Teca e outros são da Tânia. A gente lê todos os grupos, a gente participa de todos os grupos. Então acaba que eles abordam também a física e a química. A física e a biologia, desculpa. E hoje, então, a tua preferência não digo preferência, mas a dedicação maior, o tempo de dedicação maior é voltado, de alguma forma, para a formação de professores, ou não? Ou ainda esse tempo está bem dividido? Não, não, atualmente é mais para a formação de professores. Mas, na botânica eu tenho as 2 linhas de pesquisa, então eu recebo alunos para os 2, né. E eu tento dividir, tento tento dividir um pouco o tempo. É difícil manter, porque eu tenho que me atualizar nos dois lados, né. Mas eu recebo das 2 coisas. Agora eu tenho mais alunos na área do ensino por causa do PPG da Educação em Ciências, né. Eu estou com 3 alunos de doutorado, mas da botânica eu continuo alimentando, porque eu tenho esse grupo de núcleo de especialistas em plantas aquáticas que a gente está terminando agora o livro, já era para ter saído. Então eu continuo alimentando também essa linha, porque é a minha linha que me leva lá para o mato, né. Hoje nem é mato, agora eu fico dentro d'água atualmente. Já mudei, até troquei o mato pela água, mas é uma necessidade que eu tenho ainda de manter, que ainda é uma área que me atrai muito. Agora, esses professores que a gente acaba interagindo, né, tanto não só os futuros professores, aí o pessoal que está na graduação, mas também os que
eventualmente até já atuam, né, e estão fazendo pós-graduação. Como é que tu enxerga assim, essa questão do desenvolvimento profissional deles? A carreira, como isso, como tu enxerga isso, como isso, de repente, tu trabalha isso com eles, no sentido assim, pensar o desenvolvimento profissional na educação básica, é possível, como isso é feito, em termos de carreira, o que tu percebe, assim, não necessariamente que tu estimule, mas o que tu percebe, assim, que esses sujeitos estão pedindo, estão pensando, estão querendo atualmente, assim, em termos de desenvolvimento profissional e em termos de carreira também? Olha, eu acho que todos eles estão procurando, eu admiro bastante, que a carga horária, às vezes, do trabalho na docência, no magistério, é enorme, mas eu tenho visto que quase todos que eu trabalhei, ou no PIBID, ou mais recentemente, alunos, ex-alunos, todos estão buscando um aperfeiçoamento, né? Orientadores de estágio, né? Supervisores de estágio, todos eles têm especialização ou mestrado, e, e, e nesses alunos de doutorado eu também recebo já profissionais que já estão trabalhando e que estão querendo aperfeiçoar. O que eu sinto é que eles buscam essa pós-graduação para solucionar problemáticas. Eles buscam temas de pós-graduação, né, de formação continuada, que, busquem a prática. Quase todos têm uma parte do projeto em sala de aula, interagindo com os alunos, trabalhando ensino-aprendizagem. Então, assim, eu vejo muito essa busca de formação para a sua própria prática, para aperfeiçoar e melhorar a sua própria prática. Então, já são profissionais que já determinaram o seu caminho no magistério. Então, não peguei ainda, assim, nenhum que eu tivesse que convencer ou avaliar se iriam continuar no magistério ou não. Eles já vêm resolvidos, né. E aqueles que normalmente aqueles alunos que estão terminando o TCC e estão na dúvida, acabam não tiram o diploma e nem seguem, nem vão atuar como professores. Mas esses que estão voltando para a pós-graduação, esses já são professores, já têm isso, formado na sua cabeça, assim, não tenho que orientar nesse sentido. Nunca passei por isso, assim, de ter que avaliar, né, se iriam ingressar no magistério ou não profissionalmente. Mas o que eles pensam assim sobre esse desenvolvimento profissional? Ok, eu entendi que é para aperfeiçoar Para a sua questão prática. da sua própria prática, tal, mas eles pensam a longo prazo em uma carreira, eles querem mudar de carreira, querem ficar onde estão, mas querem evoluir onde estão. O que tu percebe assim? Isso de alguma forma os alunos que chegam em ti, eles têm esse tipo de preocupação ou isso fica subentendido nessa relação né, da tua docência com eles? Esse tema não é tão aberto, não é tão falado assim. Eu digo na questão da carreira mesmo, né? De pensar o seu próprio futuro, porque é uma coisa que eu vejo que muitas E eles vezes teriam possibilidade de entrar no ensino superior, por exemplo?
Não necessariamente no ensino superior, mas o que eles pensam na sua carreira? Ou seja, eu quero fazer um mestrado, seguir na educação básica, por exemplo, né? Ou eu quero fazer vou fazer mestrado, doutorado e vou ver o que eu consigo com isso, não necessariamente na educação básica ou não necessariamente na educação superior. O que Olha, esse pessoal... Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de entender, porque eu tenho uma disciplina eu trabalho com uma disciplina no primeiro semestre, né, da licenciatura. E às vezes eu fico pensando, eu não consigo, muitas vezes, não consigo perceber qual é o plano que esse pessoal tem. Claro, no primeiro semestre, ainda muito no início e tal. Mas também, às vezes, no final do curso, muitas vezes os estudantes não têm muita clareza, né? Se vão seguir aquilo ali ou não. Eu sinto que muitas vezes falta esse planejamento, né? As coisas talvez acontecendo meio ao acaso. Não sei qual é a tua visão sobre então, isso. Carlos, quando eu estava na campo profissional do biólogo, que é na etapa 1, e junto tem o campo profissional da docência, que era com a Eunice Kindle, tá? E nessa época, o nosso curso não era separado em bacharelado e licenciatura no início. Se ingressava no vestibular em ciências biológicas e a partir da segunda etapa, eles optavam. Acho que todos entravam como licenciatura e depois optavam se iriam manter na licenciatura ou não. Nós temos uma proporção que a gente fez no levantamento quando separou o curso, em 2015, a gente tinha uma proporção de 3:1 de bacharéis para licenciados, tá? Licenciados. Então, naquele momento, a gente manteve essas duas disciplinas, por quê? Porque a gente sentia que muitos entravam resistentes a ingressar na licenciatura, optavam pelas ciências biológicas, mas ao percorrer essas disciplinas de campo profissional, eles esclareciam todas as dúvidas que eles tinham, porque a gente falava muito sobre isso, né? Era um semestre intenso falando todas as aulas sobre essas possibilidades. E às vezes eu fazia reuniões individuais com os alunos para esclarecer dúvidas particulares nessas escolhas. Então, sim, naquela época eu sentia que muitos optavam pela licenciatura depois de terem ingressado no curso. Ingressavam achando que iam para o bacharelado e depois mudavam de ideia e iam para a licenciatura, se encantavam pelas atividades da Eunice. Mas hoje é separado, né? Hoje a gente já tem os dois cursos separados, nós temos as vagas, são 15 vagas para cada semestre, né, para a licenciatura. E assim, acho que quem entra na licenciatura hoje já estava direcionado, entende? Para fazer essa escolha, já no vestibular. E quem ainda permanece em dúvida são os que escolheram bacharelado. E acho que também que quem termina o curso e ainda está na dúvida, ou retorna para fazer licenciatura, ou segue fazendo pós-graduação na área da biológica. Então, também é outro momento que eles têm que decidir, que é quando eles se formam, né? Tiram o diploma do bacharel. Acho que os bacharéis são mais indecisos do que os que ingressam na licenciatura, isso que eu quero dizer, concluindo, né? Que eu sinto que essa indecisão, ela era gerada, talvez, por uma resistência de alguns ainda de acreditar que valeria a pena fazer uma licenciatura. Mas quem hoje faz licenciatura, raramente eu vejo dúvidas na sua trajetória. Assim. Alguns fazem o bacharelado,
mas o mais comum é que termine o bacharelado e volte para a licenciatura. Mas eu tenho PIBidiano que fez licenciatura e depois fez bacharelado e seguiu, em pós-graduação biológico. Mas tenho certeza que no coração é professor, né, em outros em outras instâncias, assim, em outros momentos eles voltam. Então eu não sei se no caso de outros cursos, mas no caso da biologia funciona assim. Tanto que muita gente está com doutorado e volta para a licenciatura. Nós temos vários ingressos de diplomado que se formaram conosco no bacharelado. E como é que tu enxerga hoje, para a gente ir finalizando, eu queria fazer duas perguntas. Assim. Uma é mais geral. Como é que tu, como formadora de professores, enxerga o professor da educação básica hoje, né, e o nosso papel como formador, né, desse professor, quer dizer, como devemos enxergar esse profissional do magistério, da educação básica, na tua perspectiva, assim, e também quais os teus planos futuros aí, né? E tu que tem uma atuação tão polivalente assim, né? Em tantas frentes, quais são os planos futuros, pelo menos os mais, digamos, imediatos, né? Então, o que eu vejo, ah, do dos professores que estão hoje no magistério, é isso? Então, olha, eu acho que como qualquer profissão, no Brasil, a gente tem que abraçar de coração, né. Então mesmo quando eu estava orientando um aluno que estava fazendo bacharelado ou que estava fazendo licenciatura, para ambos, o que a gente tem que despertar é o que o coração diz. Não o que a a condição política do momento diz, ou não quando, o quanto que está sendo recebendo de remuneração no momento, ou o tipo de escola que está atuando, né. Mas qualquer coisa que a pessoa escolha, que faça com vontade, com dedicação, né, o engajamento que a gente, né, que a gente usa hoje, né, esse nome. Então, Usar essa palavra da moda. essa é a palavra da moda, é. Então, o que eu sinto é que esses professores que estão voltando pra pós-graduação, eles têm isso, né, tanto que estão buscando mais conhecimento, né. E e às vezes está na cara da pessoa que ela vai fazer licenciatura, mas ela resiste por um tempo, daqui a pouco ela precisa daquele tempo, né. Também às vezes a gente precisa desse tempo, eu precisava daquele tempo no campo para poder decidir depois, né. E então, assim, eu levo um pouco da minha experiência para orientar, essas pessoas. Então, eu acho que quem está no magistério, e acho que isso não só eu falo, mas, né, acho que é uma constatação também de muitos outros autores, é é uma profissão do coração, do carinho, não adianta você querer resistir. Você resiste por um tempo, porque talvez não é aquele momento da sua vida, mas você retorna. Então acho que eu fui, voltei e retornei, e aí me encontrei nesse momento que eu estou agora. Então eu acho que essa reviravolta ela é necessária. Então, essa trajetória, eu não vejo, assim, o quanto que eu interfiro tanto, nem vejo como uma coisa que outros interfiram, sabe. Pelo menos da área de ciência da natureza, né. Normalmente, quem está envolvido na licenciatura é porque realmente eles
escolheu aquele caminho, ou no momento inicial, ou no momento intermediário. E vejo que nós estamos muito bem do corpo docente. O que falta para nós, às vezes, é gestão, é administrar o tempo, é aquele tempo criativo que a gente não tem, né. E acho que isso é que nos deixa estressado. Não é ganhar pouco ou muito, não é o momento político esse ou aquele, mas é a qualidade de vida dentro do magistério, que ela não é uma qualidade saudável. Condições de trabalho também, né? É, eu acho que isso pesa hoje para mim, e vejo que pesa para os outros. Esse estresse de sair de uma escola e ter que ir para outra, né, de ter que pingar de escola para poder complementar a sua carga horária, é para corrigir tantas provas que não dá tempo de dar um feedback para o seu aluno como deveria, nem de conhecer seu aluno como deveria, porque não tem tempo para dialogar com ele em, né, em nenhum momento, nem de intervalo, né, de no intervalo sair correndo porque tem que pegar a condução para estar em outro lugar, né, e admiro muito ainda que ainda fazem especialização, mestrado e doutorado, com toda essa vida corrida. Então, assim como eu sinto que às vezes a minha produção criativa fica interferida com tantos e-mails e coisas que a gente tem que fazer, tantas multitarefas que a gente faz como docente. Eu acho que isso também para eles, né, na educação básica. Então, acho que essa gestão do tempo, gestão até de poder trocar a experiência com um colega que dá aula na mesma escola, que pega a tua turma em seguida, né? E eu acho que isso se está perdendo. As pessoas estão junto, mas estão isoladas. Elas estão acompanhadas, mas estão sozinhas nas suas decisões. Está muito difícil fazer decisões coletivas. Acho que isso é um fator que para mim é importante, e vejo que é o que está faltando, né, a a organização da escola dar esse tempo para o docente poder fazer trocas com seus colegas e até poder fazer um trabalho interdisciplinar, que não tem como, né, sem esse tempo. Ele vai pensar: mais uma coisa que eu vou ter que fazer", né. E a outra pergunta? Era sobre os projetos, Ai, os meus o projetos. futuro, ainda que Ai, futuro. não, não um futuro tão longo, tão assim, a perder de vista, mas algo mais, os projetos agora, a curto prazo, dentro dessa tua atuação tão abrangente, né, de tantas frentes. Então, o meu futuro em breve é o quê? Ah, eu consegui criar a disciplina de ensino de botânica na graduação, no curso de licenciatura, e o meu plano agora é criar uma do pós e oferecer no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. E fazer com que os alunos do pós-graduação interajam com os licenciandos. Todos em sala de aula, juntos, fazendo os projetos juntos. Esse é o meu próximo passo para o ano que vem, que a gente está planejando. De primeira mão aqui. Muito bem, então, boa sorte aí nesse projeto, assim, esse inicial aí a curto prazo, né? E também nos outros projetos que venham a fazer parte dos teus objetivos aí, né? E quero agradecer novamente o tempo, né? Que eu até comentei antes da gente iniciar, né? O tempo que é tão curto para todos e tão precioso, né? Então, quero te agradecer demais o tempo disponibilizado aqui para esse projeto. Se tu quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade.
Não, eu adorei participar, a gente até tem que puxar na memória algumas coisas já, que já faz, né, mas, gostei muito, porque eu consegui resumir e e acho que de futuro tem tanta coisa que a gente ainda quer fazer, né, ainda pensa em fazer, e acho que também me falta esse tempo de gestão do tempo, na verdade, né, para a gente poder fazer cada vez mais coisas e continuar tentando abraçar o mundo. Bom, quero, então, reitero o agradecimento e sublinho, né, novamente que essa entrevista ela fica no canal, ela vai ficar disponível, né, no canal do YouTube do projeto, bem como registrada na biblioteca da URGS e também disponível no Lume, né? O arquivo em vídeo, áudio e vídeo da entrevista fica disponível no Lume, que é o nosso repositório da URGS. Então, obrigado, Maria Cecília. Espero te encontrar Obrigada. em breve na nossa realidade do próximo semestre, aí, que pensamos e queremos Presencial. que seja presencial. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Muito Tchau, obrigado. obrigada.